Secretaria de Saúde do Estado investiga surto de Chagas. 20 pessoas, de 18 subiu para 20, né? Contraíram a doença após participarem de um evento religioso na cidade de Ibimirim, que fica no sertão, durante a Semana Santa. Hoje, no fim da manhã, durante uma coletiva de imprensa no Oswaldo Cruz, hospital aqui no Recife, o médico cardiologista Wilson Oliveira e o infectologista Demétrios Montenegro falaram sobre a doença e falaram sobre esse surto nessa localidade do sertão. Veja aqui. O que mais chamou a atenção em todo esse surto foi a quantidade de pessoas envolvidas e contaminadas. Dos 25 casos, já temos 20 casos com confirmação do parasita no exame. Talvez esse seja um dos maiores surtos de doença de Chagas aguda no Brasil. Os que estão internados estão sendo tratados já com a medicação para Chagas e medicação específica, e está sendo tratado com medicação para o coração daqueles que estão tendo alterações cardíacas. Os que tiveram sintomas, mas que não têm um grau de gravidade, a ponto de precisar ficar internado, recebeu a medicação para fazer a medicação em casa. Esse tratamento vai durar 60 dias e vai ficar sendo reavaliado aqui no hospital periodicamente para ver se está tendo algum problema em termos de efeitos colaterais com a medicação. Os demais casos que ainda que não apresentaram sintomas, eles vão ser convocados para vir aqui no hospital, para fazer coleta de exames, para ser examinados e para decidirmos a questão da realização do tratamento ou não nesses casos. Na verdade, a complicação mais importante é a doença cardíaca. Como eu falei antes, a doença cardíaca hoje, ou seja, a miocardiopatia Chagas, que é a terceira causa de indicação de transplante. Mas vamos deixar bem claro que nem todos os doentes que evoluem para a forma crônica, eles apresentam doença cardíaca. E, por exemplo, Berenice, a doente que Chagas descobriu a doença, quando ela tinha 3 anos, Berenice viveu até os 78 anos e não apresentou lesão cardíaca. Então, é fundamental que se entenda que o fato de ter sorologia positiva não significa necessariamente que você vai evoluir para a doença cardíaca. Infelizmente, eu gostaria de falar dessa doença no passado, mas a gente está vendo que nós temos que conjugar no presente e, sobretudo, desfazer essa ideia de que a doença foi erradicada. Eu gostaria de poder dizer isso, mas essa doença não será nunca erradicada, ela será controlada. Daí a necessidade de uma vigilância para sempre. Né? E nesse momento ela não está controlada. E veja bem, quando se fala em controle da doença de Chagas, foi por um teratomírio, por um besouro, digamos assim. Mas existem outros, por exemplo, aqui em Pernambuco, que transmitem a doença também. É óbvio que no controle se identificou aquele que mais transmitia a doença no Brasil, em todos os estados praticamente, e na América do Sul, que é esse tipo em que a gente pode dizer que houve um controle. A própria Organização Mundial de Saúde reconheceu, o Brasil recebeu o certificado de controle desse tipo de barbeiro, né? Que fique bem claro, apenas 3 países na América do Sul receberam esse certificado: o Uruguai, o Chile e o Brasil. Mas não significa erradicação. É fundamental continuar a vigilância, que é isso que tem sido feito. E esse realmente, como você perguntou anteriormente, é o primeiro caso de transmissão oral que a gente tem aqui no estado. Que puxada de orelha do médico, viu, as autoridades de saúde? Que puxada de orelha! Não se pode falar em erradicação, se fala em controle. A gente está falando de um problema que é ligado ao desenvolvimento humano. Né? Gente que pega essa doença, principalmente nas localidades mais afastadas, principalmente, eu diria, em lugares mais afastados, que não tem tantas condições de higiene, condições sanitárias, melhor dizendo, condições de moradia digna, não é, como casa de taipa, que a gente esperava que não se visse mais isso hoje, mas tem muita gente nessa situação ainda assim. Muita gente nessa situação.